Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 38, falando sobre um dos mais revolucionários eventos da história da arte no Brasil, sobre o centenário, o primeiro centenário desse evento, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas antes de nos aprofundarmos no tema, eu peço a você que está assistindo a esse vídeo, mas que não é inscrito ou inscrita no canal, que por favor se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e dê a sua força para que nós continuemos falando sobre poesia brasileira, sobre poesia mundial e também, por que não dizê-lo, sobre poesia universal. Pois bem, a pergunta que o título desse vídeo faz é: o que celebrar? Falando-se, obviamente, no centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que se realizou entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, claro, no Teatro Municipal de São Paulo e que teve como protagonistas, entre outros, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti del Picchia, Vitor Brecheret, Lazar Segal, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e muitos outros. Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Heitor Villa-Lobos e assim vai. Foi muita gente, uma semana de arte moderna que concentrou nesse evento, nesse local, o Teatro Municipal de São Paulo, bastantes artistas, artistas de suma importância para a história da arte brasileira, seja da pintura, seja na escultura, seja na literatura, na música. Então foi um evento que congregou todas as manifestações artísticas possíveis na época. Talvez o primeiro evento artístico no Brasil a ter mulheres entre seus protagonistas. Anita Malfatti esteve presente, Tarsila do Amaral enviou as suas obras, as mulheres fizeram parte da Semana de Arte Moderna, não só sendo retratadas, mas retratando, não só sendo pintadas, mas pintando. Não à toa, uma das frases emblemáticas presentes entre as palavras de ordem da Semana de Arte Moderna foi: abaixo a mulher feitiche. Essa já é uma contribuição de suma importância para nós celebrarmos, né? A presença feminina agente, a presença feminina ativa na Semana de Arte Moderna de 1922. Outro fator a ser comemorado, a ser celebrado, é o de que São Paulo passa a adquirir ou começa a adquirir a importância, a relevância cultural que tem na atualidade. Antes da Semana de Arte Moderna, o protagonismo cultural no Brasil era exercido pela cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro era a capital federal e foi capital federal até 1960, quando se inaugura Brasília. É óbvio, é inegável a importância de cidades como Rio de Janeiro, como Salvador, como Brasília e outras como Recife para a cultura brasileira. Mas São Paulo, quando se fala em cultura, lembra-se de São Paulo. Quando se fala em São Paulo, pensa-se na cultura. Muitas peças teatrais estreiam em São Paulo. Muitos espetáculos musicais estreiam em São Paulo. Muitas exposições internacionais ocorrem em São Paulo ou começam por São Paulo. E isso tem o seu início com a Semana de Arte Moderna, porque São Paulo, naquela época, tinha uma elite sendo construída, sendo edificada, graças
à riqueza proporcionada pela cultura cafeeira. Então, o café estava no auge e gerava riquezas, e as famílias que lidavam com o café mandavam seus filhos estudarem na Europa, e as pessoas, né, os filhos que estudavam na Europa vinham trazendo novidades, trazendo vanguardas, né, tanto que antes da Semana de Arte Moderna houve, por exemplo, a exposição de Lazar Segal, embora ele não seja brasileiro, ele era lituano, em 1913, tem a exposição de Anita Malfatti em 1917, né, que foi criticada, inclusive, recebeu uma crítica bastante mordaz por parte do Monteiro Lobato. Né. O Mário de Andrade já havia escrito a Pauliceia Desvairada, o Vitor Brecheret já tinha esculpido a cabeça de Cristo, tudo isso antes da Semana de Arte Moderna. Então a Semana de Arte Moderna é um marco, né? Ela dá vazão a tudo isso que está acontecendo e ela antecipa muitas coisas que virão a ocorrer depois. Então, graças ao apogeu dessa elite, graças a essa ilustração, graças a essa cultura que vem chegando, né, através desse pessoal que aprende, que traz informações novas lá da Europa, das vanguardas europeias, São Paulo, né, acaba alcançando essa importância cultural. Então já temos dois fatores a comemorar. A mudança do status de São Paulo, que antes era considerada uma cidade provinciana e caipira, e acaba se tornando um polo cultural no Brasil, e também a presença feminina na Semana de Arte Moderna, nas artes brasileiras. E também há uma mudança na linguagem. A poesia modifica a sua linguagem. Se nós formos pensar na poesia que era feita antes da Revolução, antes da Semana de Arte Moderna, né, que foi uma revolução de fato, era uma poesia mais difícil, com um vocabulário mais rebuscado, uma linguagem mais intransponível para alguns setores, para alguns leitores, e a partir da Semana de Arte Moderna, a linguagem da poesia, a linguagem da literatura vai se aproximando da linguagem da fala, vai se aproximando da linguagem cotidiana, e a poesia deixa de ter alguns temas eleitos. Ela passa a falar de tudo, desde as coisas mais sublimes até as coisas mais prosaicas. Então você tem, por exemplo, o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Imagina que antes, né, no período parnasiano, falava-se do vaso grego, do vaso chinês, da cesta de Nero, da beleza de Frinéia, e aí, com Manuel Bandeira e o seu poema, que foi recitado por Ronald de Carvalho na Semana de Arte Moderna, Ronald de Carvalho, que vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, que havia morado na Europa e que havia participado da revista Orfeu, que teve entre seus colaboradores um tal de Fernando Pessoa. Então ele declama esse poema. Agora você imagina, antes nós tínhamos vaso grego, vaso chinês, cesta de Nero, beleza de Frinéia, e agora passava-se a ter um poema falando dos sapos. O sapo boi, o sapo tanoeiro, e assim vai. E Manuel Bandeira escrevia também, ele tem um poema chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, que é a história de um homem que se desgosta da vida, toma um porre e se joga na Lagoa Rodrigo de Freitas. E o homem ainda tem o apelido de João Gostoso. Então você imagine, o João Gostoso que toma um porre e se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Carlos Drummond de Andrade, que é de uma geração posterior, ele tem o seu célebre poema No Meio do Caminho, que fala no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Usar o verbo ter no lugar do verbo haver causou um escândalo. O pessoal ficou escandalizado, onde já se viu. E aí, Manuel Bandeira, que eu já citei aqui, ele defende Drummond e defende todos os seus, quando ele diz que nós antes macaqueávamos a sintaxe lusíada, né?
e que a língua do povo é que era a língua certa. Ele diz isso na sua evocação do Recife, quando ele prefere cantar a Recife da sua infância, né? A cidade de Recife da sua infância, a Rua da União, ao invés de cantar a Veneza americana, ao invés de cantar a Recife dos Mascates, ao invés de cantar a Moritzstad da Companhia das Índias Ocidentais. Então, a linguagem da literatura, a partir da Semana de Arte Moderna, ela se aproxima da linguagem cotidiana, ela se aproxima da linguagem da fala, e ela se aproxima das temáticas cotidianas, das temáticas das quais nós falamos no cotidiano. Não há mais temas intocáveis, não há mais temas que a poesia não deva alcançar. Então é uma evolução que começa no romantismo, né, em prol de uma poesia nacional. Não uma poesia nacionalista, mas uma poesia nacional. Nacional porque é uma linguagem mais próxima da língua brasileira, do português brasileiro, do povo brasileiro. Uma poesia mais próxima, mais presente, mais conectada com a realidade brasileira. Então, é daí que nós temos uma poesia mais nacional, né? Então, outra coisa também, nós temos o verso livre, uma abundância do verso livre, do verso branco, né? O verso sem rima, o verso sem métrica, em detrimento das formas fixas. Então, o soneto, né, que era tão adotado no parnasianismo, que era tão adotado no simbolismo, no começo da Semana de Arte Moderna, ele vai ser adotado com cada vez menos frequência. Isto não significa que os modernistas não conheciam e não sabiam utilizar as formas fixas. Eles sabiam. Tanto que Guilherme de Almeida, depois da publicação dos seus 2 livros mais modernistas, Meu e Raça, ele volta a escrever sonetos. Tanto que Vinícius de Moraes, que já pertence a uma segunda geração modernista, vai escrever sonetos também. Mário de Andrade escreve sonetos. Manuel Bandeira também vai escrever sonetos, vai escrever rondós, vai escrever formas fixas também. Então eles conheciam as formas fixas. Então você vai ter, em princípio, uma ruptura com essas formas fixas, para que depois elas voltem a ser utilizadas, voltem a ser adotadas, mas de uma maneira diferente de como elas eram adotadas antes da Semana de Arte Moderna. Então, há essa valorização, primeiramente do verso livre e do verso branco, para depois uma retomada diferente, com outra ótica, sobre outra ótica das formas fixas. Não à toa, o Guilherme de Almeida traz para o Brasil o haikai, com algumas modificações, né? Não é exatamente o haikai que se fazia no Japão, é um haikai com algumas modificações, com rimas, por exemplo. O primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo verso com rimas internas. Então, tem-se aí uma outra coisa a se celebrar, que é essa revolução na poesia, essa mudança de linguagem, essa adoção maior da forma livre, do verso branco, é uma liberdade poética maior, uma liberdade poética quase plena, né? Podia-se escrever poemas de diferentes formas. O Oswald de Andrade usava uma linguagem praticamente telegráfica, cheia de neologismos, né? Com subversões de normas da língua portuguesa, subversões, né, transgressões que ocorriam conscientemente. Então, dá-se ao poeta a licença para transgredir. A Semana de Arte Moderna concede ao poeta a licença para transgredir, a permissão para a transgressão. Tudo se torna permitido em poesia, ganha-se uma liberdade. Então a gente pode dizer que a Semana de Arte Moderna, o que ela vai fazer? Tanto com a pintura,
quanto com a escultura, quanto com a literatura. Ela vai trazer uma oxigenação, ela vai oxigenar, ela vai trazer uma lufada de ar, uma lufada de frescor sobre o que se produzia em matéria de arte no Brasil. Uma arte mais brasileira e uma arte menos credora, né? Menos devedora, na verdade, não menos credora, mas menos devedora dos modelos europeus. Eu costumo dizer, né, talvez muita gente discorde, a maior síntese de tudo o que aconteceu no modernismo brasileiro se resume em Guimarães Rosa. Guimarães Rosa vem bem depois da Semana de Arte Moderna, vem de outra região que é Minas Gerais, mas é através dele que todas as inovações propostas pelo modernismo brasileiro alcançam o seu maior refinamento. Se você pega, por exemplo, um livro como Grande Sertão Veredas, todas as inovações propostas pelo modernismo brasileiro, pela Semana de Arte Moderna, estão lá. Estão presentes lá, mesmo que seja uma obra em prosa. Então que a gente fique atento a isso. É graças à Semana de Arte Moderna que a arte hoje é tão livre, que nós alcançamos essa liberdade artística que existe hoje, de abordar todo tipo de tema, de realizar toda forma de arte. Isso começou lá. Então, nesse centenário de Semana de Arte Moderna de 1922, o que a gente pode dizer é que o mais importante da Semana de Arte Moderna é o que ela permitiu que acontecesse depois dela. São os caminhos que ela permitiu que se pudessem tomar a partir dela. Então, todo o louvor, toda a honra, toda a glória àqueles que realizaram essa semana, que permitiram, através desse evento, que essa liberdade artística se desse e se respirasse e se vivesse no nosso país, no Brasil, como já se vivia na Europa, como já se vivia em alguns países da América Latina. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, a compartilhar com vocês nesse vídeo sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Espero que vocês gostem. Por favor, inscrevam-se, peço mais uma vez, deem o seu like e a sua força, ativem o sininho e porque é graças a vocês que esse canal existe. É para vocês que esses vídeos são feitos. Muito obrigado a todos por acompanharem esse vídeo, essa publicação até o final e em breve nós voltaremos com mais uma edição do Sala de Poesia.